Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, aleluia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, que possamos estar com a paz de Jesus em nossos corações. Vamos iniciar com uma página e prece para a nossa noite de hoje. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, porque ignoram. É isto vos farão porque não conhece ao Pai nem a mim. Está em Jesus com João, capítulo 16, versículo 3. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogação. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra as barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas até a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para o exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposição e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio, e esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem. É que desconhece por enquanto as bênçãos do céu. Nada mais que isso. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Agora vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, ao nosso Pai, governador, nosso Pai querido, Criador de todas as coisas, nossos mentores, o mentor da nossa instituição. Agradecer a página que aqui foi lida, que possamos refleti-la e refletir em tudo que foi lido, e com certeza foi encaminhado pela espiritualidade amiga, e agradecer mais essa oportunidade de estudo, de convívio com a espiritualidade maior, e que possamos, nesse momento, estar nessa conexão para entendermos um pouquinho mais essas informações que virá através do nosso estudo da noite e pôr em prática, com certeza, no nosso dia a dia. Que não fique somente na questão do intelecto, mas principalmente na questão das ações. Graças a Deus, fique conosco hoje, agora e sempre, querido Mestre Jesus. Prezados irmãos do Grupo Espírita Luz da Vida, que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. O tema de hoje
refere à indagação que os discípulos fizeram a Jesus a respeito de sua prédica usual por parábolas. Todavia, antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, nós alvitramos considerar o momento que vivemos, repleto de dificuldades individuais e coletivas. Estranho para uns, mas muito familiar para nós espíritas, que vimos sendo advertidos sobre a transformação da Terra desde os idos do século XIX. A transição do planeta para uma situação mais aperfeiçoada é um fato que o mais distraído e desinteressado dos homens é capaz de perceber. Os profetas da antiguidade falavam de uma Canaã quase inatingível. Jesus falava de um reino que, para a inteligência e os costumes da época, era quase impossível compreender. E Kardec, taxativamente, nos falou de uma era ou geração nova, com o advento da qual dar-se-ia a grande transformação do planeta. E o fato é que estamos em plena transição, talvez mesmo a mais de meio caminho. Mas o momento ainda é de tristeza, de aflição, de dor. Há no mundo, não é? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Lembram que Jesus assim se expressara? Vivenciamos uma cruel pandemia, com a ameaça de que a humanidade possa mesmo ser dizimada, como entendem alguns. E mesmo sob o peso desse terrível guante, as autoridades, quase que do mundo inteiro, ainda estão fascinadas e enlouquecidas com o poder, o domínio e a riqueza temporais. André Luiz já nos advertira tempos atrás de que, ao invés de criticar, devemos auxiliar. Mas como fazer? Não se deve abrir a boca para somente criticar. O espírita verdadeiro sabe que é preciso orar. Buscando o auxílio de Emmanuel, encontramos no livro Chico Xavier Pede Licença, da editora GEM, capítulo 19, a resposta a uma pergunta que lhe foi feita relativamente às grandes catástrofes. Ora, a pandemia é uma catástrofe de proporção mundial. E a pergunta sugere: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas? O vocábulo enclausuradas, aqui posto, dentro do contexto atual, pode ser tido como dentro de suas próprias casas ou dentro dos seus próprios corpos. Reunião pública em Uberaba, na noite de 23 de janeiro de 1972. E a resposta de Emmanuel
a essa pergunta é que trazemos como reflexão. E a resposta é: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Invasores e laqueados, quer dizer, corrompidos pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta, em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice das epidemias e pandemias arrasadoras, grifo nosso. Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nome, ou melhor, digo, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico, a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas se vale de nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos, no que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. É no dizer de Pedro de Camargo o seguinte: a justiça de Deus, como a expressão de sua misericórdia, e a misericórdia de Deus como a expressão de sua justiça. Aí Emmanuel, então, continua lamentemos, não é? Lamentemos sem desespero. Quantos se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma? A dor de todos eles é nossa dor. Os problemas de todos, ou os problemas com que se defrontam, são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos
sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Como se vê, a resposta de Emmanuel é claríssima para os que já detêm algum conhecimento a respeito da vida futura, da vida espiritual. Para outros, contudo, pode ainda ser vista como uma parábola. É uma questão de bom senso, que só se alarga com a maturidade do processo evolutivo individual e coletivo. Por que Jesus, então, falava por parábolas? Ora, um pai ou uma mãe, em sã consciência, não vão dizer ao filhinho de 1 ou 2 aninhos que lhe perguntar sobre Deus: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Claro que não. Por certo, irão esperar aquele momento oportuno, adequado, e, apontando para o céu, dirão: filho ou filha, aquilo é o céu, onde mora nosso Pai. Curiosa, por certo, a criança indagará: e quem é nosso Pai? Nosso Pai, responderão, é Deus, que nós chamamos Papai do Céu. Ele fez essa casa tão bonita para a gente morar juntos, etc, etc, né? Por aí vai a explicação. Há uma musiquinha da evangelização que ensina isso de forma sublime. Ela diz: obrigado, Pai do céu, por tudo que o Senhor nos dá. Essa casa tão bonita para todo mundo morar. O céu cheio de estrelas, e por aí a música vai. Os evangelizadores devem lembrar, né? Pelo menos alguns, creio, daqui devem lembrar, porque é uma música muito cantada no movimento, né? Da evangelização, principalmente. Há um provérbio popular que diz: para o bom entendedor, meia palavra basta. Há ainda um outro que expressa: para quem sabe ler, um pingo é letra. Como se vê, ambos os ditados dizem respeito ao entendimento, falam direto ao intelecto, à perspicácia, à vivacidade, à compreensão. Instigado pelo doutor da lei sobre o que era preciso fazer no reino dos céus, Jesus definiu, ou melhor, o que era preciso fazer, né, para ganhar, para entrar no reino dos céus. E Jesus ensinou: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, que se encontra em Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. E eis
o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Allan Kardec é de uma clareza meridiana ao afirmar que a doutrina é bem melhor assimilada não pelos que se prendem à sua parte fenomênica, mas por aqueles que a leem e entendem. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Não há mais tempo para aventuras elucubrativas sem sentido e objetividade. É hora de se falar com simplicidade e clareza a respeito dos acontecimentos atuais. O homem está ávido de um sentido para a vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, A Candeia debaixo do alqueire, subtítulo, Por que falava Jesus por parábolas? Allan Kardec menciona Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15, e chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse, porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concebido. Falo em parábolas porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, meus irmãos, é a criança de que falei no início. Se lhe falo de Deus como inteligência suprema, não entenderá. Mas se falo de Papai do Céu, ela estará ou está receptiva a compreender o que já pode assimilar em face da sua idade biológica. Da mesma forma, o homem, em face da sua maturidade espiritual. É tudo relativo. Nesse versículo, Allan Kardec ensina que Jesus de Nazaré afirma aos apóstolos que fala por parábolas porque não estava em condições de compreender, ou melhor, não estavam, os apóstolos não estavam em condições de compreender certas coisas. Os apóstolos não, as pessoas do povo não estavam em condições de compreender certas coisas. E diz textualmente, que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas? Deve notar-se que Jesus só exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina. Assim devia ser, porque se tratava de regras de conduta, regras que todos deveriam compreender para poderem observar. Era isso essencial para a multidão ignorante. Ignorante no sentido, claro,
de possuir pouco conhecimento da vida espiritual. Sobre outras questões, só as desenvolvia com seu pensamento para os discípulos. Estando eles mais adiantados, Jesus os iniciava nos princípios mais abstratos. Ora, se dissermos a algum curioso que a reencarnação é a volta do espírito ao corpo de carne, talvez isso lhe baste. Se usássemos, então, a figura simbólica, dizendo-lhe que o pássaro foi feito para voar, por isso é que não pode ficar pousado por muito tempo na terra, por certo que ele também entenderia. Todavia, se quisermos falar do porquê da reencarnação e para que ela se destina, já não podemos falar aos curiosos, como o folião que pula feliz porque sua escola ganhou, sem, contudo, compreender-lhe o enredo. É preciso que se fale aos estudiosos, que não se satisfazem mais e nem apenas com figuras e alegorias. Emmanuel, contextualizando o texto acima, pondera sobre a utilização de parábolas por Jesus, explicando que, se quisermos preservar a doutrina espírita, é necessário compreender as suas finalidades. E Allan Kardec completa: o Espiritismo vem atualmente lançar luz sobre uma porção de pontos obscuros. Estas considerações nos levam a compreender a função das parábolas. Jesus falava por parábolas, narrações, de forma alegórica, ensinando aos que não compreendiam de pronto as grandes verdades que elas continham e que diziam respeito ao comportamento moral dos homens e das consequências desse comportamento durante a vida física, material, tanto quanto após a desencarnação na erraticidade. Desta maneira, Jesus lançou sua sabedoria para todos os lugares e através dos tempos. Isto quer dizer, o semeador saiu a semear, lançando a semente da sabedoria no tempo exato, com a certeza de que sua semente iria frutificar. É ainda Emmanuel quem explica: as parábolas do Evangelho são como as sementes que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. E continua: a palavra de Jesus em todas as circunstâncias foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos para a alma humana na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Ora, esses reflexos prismáticos são a transformação dos nossos pontos de vista, assimilados desde a crença em vários deuses, o politeísmo, passando ainda, para muitos, pela instabilidade da crença no Deus único. As narrativas do Evangelho, dirigidas ao homem de todas as épocas e lugares, somente poderia ser expressa através de alegorias. Portanto,
utilizando uma linguagem simbólica direta. Somente os homens de sua época poderiam entendê-las. Logo, as parábolas consistem na narração alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior, a fim de fazer que, com o tempo, o homem fosse gradativamente compreendendo o seu sentido. Mesmo assim, as parábolas de Jesus ainda precisam ser interpretadas com uma visão da realidade atual, pois muitas delas, se fossem interpretadas ao pé da letra, tal como estão escritas no texto bíblico, tornar-se-iam, por certo, ininteligíveis, absurdas mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo contém exatamente a explicação das máximas do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Por isso que Allan Kardec estuda e interpreta o Evangelho sempre com o auxílio dos espíritos superiores e sob a luz dos conhecimentos científicos, filosóficos e, notadamente, religiosos. Reflexionando, a intenção de Jesus era a de fazer o homem de todas as épocas, pensar, refletir, propor, contestar, concordar, discordar, consentir, entender e, finalmente, compreender o sentido real, moral e espiritual da vida, oculto nas parábolas, com vistas ao seu próprio crescimento e evolução, já aí com o emprego do livre-arbítrio mais acurado. Sábio como é, Jesus não deixaria receitas prontas, passíveis de serem alteradas, como infelizmente ocorre em diversas manifestações religiosas atualmente. Foi por isto que Allan Kardec, na explicitação das parábolas, disse: estando eles, os discípulos do passado, e ousamos acrescentar, os novos discípulos mais adiantados, isto intelectualmente falando, poderia o mestre iniciá-los nos princípios mais abstratos. E foi por isso que Emmanuel, neste sentido de parábola, sinalizou: se quisermos preservar a doutrina espírita, é necessário compreender-lhe as finalidades de escola, queiram ou não os novos discípulos do Evangelho. Por isso que não devemos fixar o entendimento e a compreensão das parábolas na divergência entre esse ou aquele autor, mas sim na convergência entre eles, ou seja, na sua concordância em relação à essência de cada parábola. Como diz Emmanuel, e sempre com razão, não interessa saber como se expressaram Lucas, Mateus, Marcos ou João. O que nos interessa mesmo, e de fato, é a convergência desses evangelistas no tocante à essência daquilo que realmente Jesus quis dizer
quis transmitir para nós, isto é, a verdade. E a verdade, sabemos, vai se vestindo e se despindo vagarosamente de acordo com os modelos que os intérpretes lhe oferecem. Todavia, ao final, ela, a verdade, permanece íntegra, nua, irretocável e inalterável, como o corpo do ator ao desvencilhar-se do figurino que interpretou, para tomar de um outro. O ator não é o figurino e vice-versa. Ora, se temos de preservar a doutrina espírita, compreendendo-lhe a finalidade de escola, como diz Emmanuel, é obrigação nossa velar e participar do estudo sistematizado de nossa casa, tornando-nos frequentadores assíduos e pontuais. Desculpem. Rodolfo Carigares, um dos mais festejados e lidos intérpretes das parábolas de Jesus, ensina: cada parábola encerra a essência ou lição moral que a narrativa sugere em toda a sua verdade, força e beleza, e evidencia que os ensinamentos de Jesus continuam dando resposta às indagações, inquietações e angústias dos tempos presentes. No Livro dos Espíritos, na conclusão, item 8, Allan Kardec luariza o entendimento. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática, tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob forma alegórica e muita vez interpolada pelos falsos cultores do Evangelho. E, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Na parábola do joio e do trigo vamos encontrar: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os servos dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, então também o joio apareceu. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? E ele lhes respondeu: Homem inimigo é que fez isso. Os servos lhe disseram: Então arranquemos. Não, respondeu o Senhor, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo recolham no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Nós lembramos aqui, não é, do nosso irmão a quem Jesus, no qual, aliás, né,
Jesus viu as duas plantações que ele trazia no seu íntimo, que era o nosso irmão Zaqueu. Jesus observou logo as duas sementes que ele trazia dentro de si. Se fôssemos nós, condenaríamos o Zaqueu, como foi condenado pelos que acompanhavam Jesus na época, imediatamente. A atitude de Jesus foi até julgada por aqueles que o acompanhavam. Mas Jesus viu que ali Zaqueu estava pronto para a colheita, apesar de envolvido pela manifestação interior do joio. O joio era o quê? Os valores falsos a que ele se apegara, a que ele conformara o seu espírito. Mas Jesus viu no íntimo de Zaqueu aquele único ramo do trigo, e que é o essencial, que é o espírito a ser aperfeiçoado, e enche Zaqueu de esperança, dizendo: Zaqueu, esta noite dormirei em sua casa. É a lição do Evangelho para todos nós, para não julgarmos precipitadamente ao nosso semelhante e esperarmos o momento da colheita. Ora, o campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus, a semente, o trigo, o Evangelho. Os ceifeiros são os emissários do Senhor, os espíritos superiores. A erva má, as interpretações capciosas de seus textos, e o inimigo, aqueles que têm lançado as falsas interpretações de permeio com a lídima doutrina cristã. Como diz Kardec, mais por interesse do que por outra coisa, porque conhecimento até que muitos têm. Jesus fez a boa semeadura, pregando e exemplificando o amor entre os homens, como condição indispensável ao advento de um clima de entendimento fraterno no mundo. Mas os supostos herdeiros de seu apostolado, os que se dizem escolhidos, assolados pelo egoísmo e pelo orgulho, criam questiúnculas e dissensões. A religião do bem, objeto de sua missão terrena, de uma simplicidade incomparável, fragmenta-se em dezenas de religiões mais ou menos aparatosas, com sacerdócio organizado, sustentando dogmas ininteligíveis, preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas, etc., etc. Surgem facções e subfacções, incriminando-se reciprocamente de heréticas, heterodoxas, etc. E as que se tornam mais poderosas procuram eliminar as outras, afogando-as no charco infecto dos interesses mesquinhos ou aniquilando-as nas chamas da intriga, do preconceito e da discriminação. E assim, em nome daquele que for a personificação da tolerância, da bondade e da doçura, séculos pós séculos, vêm os que semeiam a discórdia sobre a terra. Os filhos do mesmo Deus empenham-se em lutas fratricidas que há envenenado os corações humanos. Daí a intolerância religiosa que graça ainda hoje e agora.
Nos tempos modernos, se Jesus estivesse na Terra e quisesse falar do reino de Deus, por exemplo, talvez ele nos relembrasse o festim das bodas e dissesse: o reino dos céus é comparável àquele homem que queria entrar no mundo virtual sem se conectar à internet. Vale dizer, sem a túnica nupcial. Tudo é uma questão de tempo, de época, de interpretação. Segundo o querido Haroldo Dutra, no Evangelho de Jesus em hebraico, vemos um Jesus falando sempre em versos e rimas. Por isso que talvez, quem sabe, se quisesse Jesus nos falar novamente, por parábolas poéticas, vamos dizer assim, se expressasse mais ou menos assim: antes de baixar o arquivo e enviá-lo para alguém, extirpe de si o vírus, escolha entre o mal e o bem. Vigie seu pensamento, policie a palavra, não se faça um instrumento que fere, machuca, agrava. Formatando o pensamento no mouse do coração, você mostra o sentimento, que é bem maior que a razão. Delete de sua mente tudo aquilo que é ruim e destaque em negrito o cravo, a rosa e o jasmim. O mal que não extirpamos e enviamos para alguém é PowerPoint que volta, fará mal a nós também. Grafemos em caps lock o pensamento sadio e a palavra digitada ganhará tom luzidio. Se o amor não lhe envolver, tecle ESC e desfaça. Ctrl+C e Ctrl+V, só ao belo, ao bom e à graça. A palavra tem origem no que você mesmo engendra. Negativa ou positiva, é bom que você entenda. Quem com ferro fere, agride, com ferro será ferido. É arquivo em sua pasta enquanto mal resolvido. Na relação com terceiros, por e-mail, se autoajuste. Sempre sai alvissareiro quem o coração escute. Mas que pensar em si mesmo, pense o verdadeiro bem, pois sua impressora revela a vida aqui e além. A gente nem sempre salva o que é mais importante, mas se magoa e lamenta pelo insignificante. Navega com consciência, sem prejudicar quem seja, pois o amor é a senha viva para tudo que se almeja. E se quiser bater papo com um velho companheiro, é só entrar no Evangelho, que é um chat bem maneiro. Ele ensina um só meio de o homem ser feliz: pensar, vigiar, orar. Resume tudo o que diz. Mas, se quiser ir direto, comunicar-se com o autor, entre no site direto, através da lei de amor. www.eisaluz.com.celeste. Eis o site de Jesus. Ora, como pode o joio nascer e crescer de mistura com o bom trigo? É que, segundo a palavra de Jesus, os servos dormiam, isto é, deixaram de orar e vigiar,
permitindo, assim, que o erro ganhasse raízes. Contemplando essa confusão religiosa, muitos se admiram de que a providência divina não a tenha eliminado do globo. Esse dia, entretanto, chegará. O joio, ao brotar, é muito parecido com o trigo, e arrancá-lo antes de estar bem crescido será inconveniente. Por razões óbvias, não vemos hoje em dia os homens que aparentam um cântaro de honestidade e que, quando derramados sobre o copo da sociedade, apenas derramam o líquido gosmento e pantanoso da corrupção. Não é verdade? Na hora da produção dos frutos, que será feita a distinção entre ambos, já não haverá perigo de equívoco. O joio, então, será atado em feixes para ser queimado. Esse queimado não se refere ao fogo material, mas ao fogo espiritual, ensinado por Jesus, o fogo que não consome, e sim que aperfeiçoa o espírito. É o fogo íntimo da transformação. É o momento da colheita. Os ceifeiros do Senhor estão em prontidão e cumprem a sublime exortação. Ajuntam e separam o joio para o fogo, mas o trigo está sendo cuidadosamente recolhido no celeiro divino. A questão, no Livro dos Espíritos, ensina e é profética. É preciso que o mal chegue ao auge para que o homem sinta a necessidade do bem. Quem somos nós? Joio ou trigo? Se concluirmos que estamos mais para joio do que para trigo, não tenhamos dúvida de que haveremos de ser deportados para um planeta de categoria inferior. Eis que a Terra transita para a categoria melhor. A Terra está passando por profundas modificações de ordem física, social e moral. Só não vê quem não quer. Já estamos vendo isso, a fim de tornar-se o mundo regenerador prometido por Jesus, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. Os tempos são chegados, é hora da colheita. Todos os sistemas religiosos que se hajam revelado intolerantes e opressores serão reduzidos a nada. E todos quantos se afinem com a nova ordem de coisas conhecerão o fogo da expiação em mundos inferiores, mas de conformidade com o caráter de cada um. Todavia, as almas avessas à guerra, à maldade, ao despotismo, a tudo, enfim, que tem impedido o estabelecimento da fraternidade cristã entre os homens de todas as pátrias e de todas as raças, estas merecerão o futuro lar terrestre, higienizado em sua aura astral e equilibrado em suas condições climáticas, gozando finalmente a paz, a doce e alegre paz de há muito prometida às criaturas de boa vontade. Forçando um pouco o entendimento, não seria a pandemia uma nova parábola, cujo conteúdo oculto apenas necessita ser ruminado, digerido e interpretado pela filosofia, pela religião e pela ciência modernas?
a fim de que se compreenda ainda e uma vez mais as exortações contundentes do Senhor da vinha sobre a vida eterna? Afinal, o que ainda estamos fazendo no horto de nossa consciência profunda? O que estamos fazendo? Estamos despertos ou continuamos dormindo? Queridos irmãos e amigos, obrigado. Querido Ismael, hoje me reporto a vós, anjo tutelar do nosso Brasil. Recebestes do divino Rabi a incumbência de alçar ao alto a imagem da cruz, a essência do Evangelho, a imolação de nosso Mestre, traduzida em constelação no céu da pátria do Cruzeiro. A pandemia nos visita, conclamando as nações e a humanidade a uma reflexão, a uma pausa para a retomada de curso. Neste momento decisivo, sabemos que é necessário ouvir, enxergar o que está por trás dos acontecimentos. Olha por nós, Ismael. Rogo a tua intercessão junto a todos os espíritos de primeira ordem, tutores dos demais países do nosso planeta. Que a humanidade seja envolta em um manto de paz e esperança, de resignação e fé. Somos filhos de Deus e um Pai não abandona seu rebento. Olha por nós, Ismael. Cuida deste Brasil, pátria do Evangelho. É chegado o momento de darmos o testemunho da confiança que alimentará a nós mesmos e as almas sedentas de irmãos de vários outros países. Somos coração e este faz verter ao corpo maior que é o mundo a seiva em sangue dos propósitos maiores do amor. Confiamos em ti, Ismael, que o verde das matas, o azul do oceano, rios e lagos, o solo bom em que tudo floresce e frutifica, seja esteio para alçarmos pensamentos ao alto e que nós sejamos celeiro para o mundo em atos de renúncia e resignação. Confiamos em ti, Ismael. Fostes designado para ser o zelador dos patrimônios imortais, dos valores que constituem a terra do Cruzeiro. Que possamos colocar também sobre nossos braços, mobilizar os refúgios mais íntimos do nosso espírito, a encerrar fileira contigo na sublime ação de acolhimento e consolo a todos que sofrem. Seja conosco, Ismael. Inspira-nos ações no bem, pois somos filhos diletos, embora sementes ainda imperfeitas do bondoso jardineiro Jesus. Em nossa marcha através dos tempos, enquanto nação, temos como brasileiros o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria e com nossas ações e movimentos chancelarmos a vocação deste grandioso destino. Seja conosco, Ismael, fazendo vigorar na terra do Cruzeiro a doutrina de amor do Mestre Nazareno.